Boa tarde, eu sou Lília Mara Consolim Poli de Castro, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, coordenadora do Comitê Municipal de Aleitamento Materno. É um prazer tê-los aqui na nossa live de abertura da nossa Semana Mundial de Aleitamento Materno e Agosto Dourado, que tem como tema apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. Realizaremos ações em conjunto com o Agosto Azul, mês comemorado no estado do Paraná para conscientização e adoção de medidas voltadas à saúde do homem e incentivo à paternidade responsável. Amamentar é uma opção de alimentação sem custo, não polui, economiza água, gerando riqueza intelectual, sendo mais saudável para o planeta. É a maneira mais saudável de iniciar a alimentação infantil. A mãe estabelece vínculos afetivos seguros, o bebê recebe um alimento único, vivo, que se modifica para atender o seu crescimento e desenvolvimento, protegendo contra várias doenças. Em 2020, a pandemia da Covid-19 muda o formato dos nossos eventos, mas não o foco. Os eventos de celebração e conscientização vão ocorrer virtualmente, respeitando o distanciamento social. A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e Diretoria de Atenção Primária à Saúde, juntamente com as duas instituições integrantes do CALMA, pretende realizar 6 lives durante o mês de agosto para discutir assuntos relevantes do aleitamento materno e paternidade responsável, pai presente, entre os profissionais de saúde, mulheres, famílias e comunidades. Gostaria de chamar para fazer uma saudação para nós a enfermeira Lilian Hélice, gerente de programas especiais da Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Por favor, Lilian, faça a sua saudação. Bem-vinda. Sejam todos bem-vindos à nossa Semana Mundial de Aleitamento Materno e mês Agosto Dourado, né, que em parceria aí vamos fazer também o Agosto Azul. Já é o 3º ano de parceria aqui no município. E eu queria dar, então, as boas-vindas em nome da nossa diretora Valéria, a todos os participantes, e também agradecer, né, a organização da comissão do CALMA, né, dessa semana, desse mês aí de agosto. Então, nosso muito obrigado a todos os representantes do CALMA e a todos os participantes aqui presentes. Obrigada, Lília. Queremos convidar a diretora da 17ª Regional de Saúde de Londrina, a doutora Maria Lúcia da Silva Lopes. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. No que tange a parceria com a 17ª Regional de Saúde, nós recebemos todos vocês de braços e de coração bem aberto. Eu queria parabenizar a comissão organizadora pela Semana Mundial do Aleitamento Materno e esta parceria também com o Agosto Azul. Dizer que num período em que nós temos tantas perdas, em que todos nós de alguma forma vivemos um luto, ou um luto porque alguém que gostamos se foi por Covid, ou um luto porque nós perdemos, inclusive, a nossa liberdade de ir e vir, de andar sem máscaras e de visitar nossos parentes, de poder abraçar nossos amigos. Então, acho que todos nós vivemos um período de muitas perdas. Então, poder vivenciar a Semana Mundial de Aleitamento Materno sem sombra de dúvida, um grande presente para todos nós. Então, queria agradecer a oportunidade de poder participar e parabenizar a comissão organizadora pelo evento. Parabéns. Obrigada, Lúcia.
Gostaríamos de chamar a Jéssica Dinardi, enfermeira, especialista em saúde da criança e do adolescente, coordenadora da Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Lilian. Eu primeiramente gostaria de agradecer o convite e gostaria de parabenizá-los por essa série de eventos que serão feitas nessa temática tão importante, que é tanto o nosso Agosto Dourado como o nosso Agosto Azul, né? É juntar duas falas tão importantes para engrandecer esse momento, né? Quando a gente fala de promover o aleitamento materno por um planeta saudável, a gente só tem um planeta saudável se a gente tiver pessoas saudáveis. E para a gente ter pessoas saudáveis, o início da vida é muito importante. Então, a gente fazer eventos, está trazendo essa mobilização da importância do aleitamento materno, é muito bom. Eu parabenizo vocês por essa série de eventos, novamente, e gostaria de participar sempre que possível, para estar vendo esse trabalho muito lindo que vocês estão fazendo. Obrigada, Jéssica. Gostaríamos de chamar o nosso secretário de Saúde, Felipe Machado, para fazer uma saudação. Boa tarde a todos. Cumprimentar nossa enfermeira Lilian Poli, coordenadora do Calma, em seu nome, todas as instituições que representam o Calma. A Lilian Nélice, enfermeira também da rede que está representando aqui toda a equipe da atenção primária. A doutora Valéria não pôde estar presente, mas está sendo muito bem representada pela Lilian. Minha amiga Lúcia, comandante aí da 17ª Regional, amiga de tantas lutas e tantos desafios. Cumprimentar a enfermeira Jéssica, representando aí o nível central da CESA, toda a equipe. Leva nossos cumprimentos ao secretário Beto Preto, do prefeito Marcelo Bellinati, em especial a Lilian Poli, por organizar e não deixar que acontecesse esse evento tão importante, mesmo diante da maior crise em todos os tempos. Eu acho que a pandemia nos trouxe vários desafios, mas também nos ensinou a fazer coisas novas. E aí eu quero parabenizar realmente, Lília, todo o esforço da equipe do Calma para que pudesse manter a organização dessa Semana Mundial de Aleitamento Materno, dada a sua importância e a sua relevância dentro do contexto de saúde pública. O Calma é uma instituição de referência para o Brasil. Nós temos muito orgulho desse serviço aqui na cidade de Londrina. Lá se vão 25 anos desde da sua criação. E quantas vidas foram mudadas através das iniciativas, através das boas práticas instituídas pelos profissionais de saúde que compõem o Calma. Quantas mães não foram incentivadas a amamentar, quantos bebês não tiveram suas histórias mudadas graças à perseverança das nossas equipes em realmente promover esse ato, que é um ato tão belo, um ato de amor, mas nós sabemos as dificuldades que permeiam. Rapidamente eu posso fazer um testemunho aqui. Tenho uma filha de 2 anos e 8 meses, e me lembro muito bem, logo no primeiro dia de vida no hospital evangélico, quando a minha esposa, mãe de primeira viagem, tinha muitas dificuldades ainda em relação a na cabeça da mulher, essa transformação da mulher, essa transformação. Foi uma profissional de saúde do Hospital Evangélico, foi uma enfermeira que, infelizmente, eu não me recordo o nome, que fez toda a diferença nesse processo. Teve paciência, teve competência, teve carinho, teve amor, para ensinar a minha esposa tudo aquilo que ela estava passando naquele momento e traduzir a importância que era ela oferecer o leite materno para
para minha filha, eu posso assegurar que daquele momento em diante, que a minha esposa viu que seria capaz de amamentar e conseguiu fazer isso até quase 2 anos de idade da nossa filha, que por consequente, graças a Deus, se desenvolveu de uma maneira maravilhosa, com uma saúde perfeita. Então as coisas vão se ligando, e isso eu testemunho justamente para engrandecer todo o trabalho que o Calma faz, e é com certeza referência nacional. Então, parabenizar, Lili, em seu nome, toda a equipe do Calma, todas as instituições que são parceiras, que eu tenho certeza que o trabalho faz a diferença na vida das pessoas, e agradecer por, mesmo nesse momento de pandemia, vocês terem mantido a agenda, terem mantido, mesmo que de forma virtual, e como a Lúcia sempre coloca, nós gostamos de contato, nós gostamos de estar com as pessoas, mas ainda assim sabemos de quão enriquecedor vai ser essas palestras, esses cursos, essas orientações, essas trocas. Acho que o Dr. Felipe caiu aqui, a conexão dele. Estão me ouvindo, gente? Agora sim. A internet aqui. Só para finalizar, já que falam que o agosto é o mês mais longo do ano, que a gente possa aproveitar esse agosto como um mês longo, mas um mês de várias aprendizados e de várias experiências boas em relação à saúde. Que Deus abençoe a todos. Ô, Felipe, muito obrigado, a Jéssica, a Lilianelice, a Lúcia. Falando agora, a Jéssica, né? Acho que eu já. Eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre o Calma. O Felipe falou bem aí sobre o aprendizado da mulher, o aprendizado da criança em amamentar. E é justamente um dos objetivos do Comitê Municipal de Aleitamento Materno, né? O comitê, nós temos reuniões mensais, né? E ele foi, na verdade, o nosso comitê, ele foi criado em 1995. Então, ele está hoje, né, fazendo 25 anos. Então, nós temos 25 anos de atuação do Comitê Municipal de Aleitamento Materno. São 25 anos de luta, de trabalho desse comitê. E se nós estamos aqui reunidos, graças a essas instituições que estão aqui formando uma rede de atenção à assistência à mulher que amamenta e sua família. E essa rede de assistência, nós sabemos que faz a diferença, não só para aquela mulher, para a criança, para a família, mas para o município, para o estado e para a nossa nação, né? Tenho certeza que esse comitê ele se fortalece quando realiza essas ações, e é por esse motivo que nós não podemos deixar de pontuar, de organizar as ações comemorando a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E tenho a certeza, né, que esse mês do Agosto Dourado vai ser um mês muito produtivo, com muitas reflexões e muito aprendizado. E como presente para o Calma, né, nós vamos passar um vídeo produzido aí pelo HU, pela UEL, como uma forma de representar um pouco o nosso trabalho. Então, queria pedir para o Mário passar um vídeo que nós produzimos em comemoração aos 25 anos do Calma. Eu sou Lilian Poli de Castro, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, e estou na coordenação do Comitê de Aleitamento Materno de Londrina, que pertence
a Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Eu vim aqui contar um pouquinho da história do Calma. O Calma esse ano está completando 25 anos de atuação. Na década de 70, foi criado um grupo pela Universidade Estadual de Londrina chamado Programa de Estímulo ao Aleitamento Materno, que trabalhava as questões voltadas ao aleitamento materno em uma época em que não havia esses estímulos e sim a utilização de fórmulas infantis. Esse grupo, com características interdisciplinar, era constituído por equipe de docentes da área da pediatria e enfermagem e profissionais enfermeiros assistenciais da área hospitalar. É motivo de orgulho e cabe ressaltar que Londrina sempre esteve à frente das questões voltadas ao incentivo do aleitamento materno, a nível estadual e nacional. O Calma foi o primeiro comitê municipal criado no país e exemplo para outros locais. Foram muitas as ações desenvolvidas nesses 25 anos, porém algumas demarcaram a história, como o Encontro Nacional de Aleitamento Materno, em 1997, que reuniu no Cine Teatro Ouro Verde 1.000 profissionais de saúde do Brasil. Por intermédio do Calma, Londrina esteve entre as primeiras cidades do país que ampliaram a licença maternidade das servidoras do município para 6 meses. Mantendo-se na vanguarda de ações promotoras do aleitamento materno, Londrina foi reconhecida nacionalmente por implantar na atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde um programa baseado na tese de doutorado da enfermeira Lilian Dalletti, que foi incluído nas ações do Ministério da Saúde e se tornou o Programa Nacional Rede Amamenta Brasil, hoje intitulado Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Além disso, diversas atividades científicas e culturais foram realizadas pelo Calma para promover o aleitamento materno. Participam do Calma atualmente 22 instituições públicas, privadas e filantrópicas de Londrina e região, além da participação da comunidade, como a Pastoral da Criança e alguns profissionais liberais. O trabalho desenvolvido pelo Calma tem mostrado sua capacidade de aglutinar forças em prol do aleitamento materno. O grande desafio para o momento nós podemos dizer que seria integrar as ações de promoção, proteção e apoio desenvolvidas pelas instituições integrantes do Calma, de ensino, pesquisa e assistência, que essas ações possam possibilitar às mulheres que desejarem amamentar, que assim o faça de forma eficaz e prazerosa. Espero que tenha gostado, que vocês tenham gostado do nosso vídeo em comemoração aos 25 anos. Ele foi feito com muito carinho para demarcar esse momento histórico, pois não foi fácil, né? Foram 25 anos de luta, mas de muito trabalho, muita dedicação, muito prazer. Então, tá aí o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Eu gostaria de agradecer ao Felipe, a Jéssica, a Lilian, a Lúcia, de forma informal mesmo, né? Estamos aqui todos de uma maneira bastante informal, mas agradecer de coração a participação de vocês e deixá-los bem à vontade a seguir, né, na nossa live ou de repente, a ir para outros compromissos. E muito obrigada. Lembrando a todos que essa live, caso você queira e ainda não fez, queira um certificado, né, você poderá fazer a sua inscrição no AVA, que já está aí no chat, né? E você terá direito a um certificado.
Também, daqui a pouco, vai ser disponibilizado uma lista de presença. Então, não esqueça de assinar a lista de presença. Eu quero convidar agora, para dar continuidade à nossa live, né, a enfermeira doutora Márcia Benevenuto, docente aposentada do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina, fundadora do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário de Londrina, integrante do CALMA e da Comissão Nacional de Bancos de Leite Humano. Ela vai fazer um breve passeio pela história da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Márcia, é com você. Estou aqui. Já vai aparecer. Aí, estou aqui. Olá, Lília. Boa tarde a todos. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui neste momento, né, neste movimento mundial tão importante que é a 29ª Semana Mundial de Amamentação ou de Aleitamento Materno, dependendo do país. Parabenizo a todos os gestores das diversas instituições que são comprometidos com a saúde da população materna infantil e que concretamente apoiam a amamentação nos seus diversos segmentos. Parabenizo a todos os profissionais da saúde e também de outras áreas que já trilharam, ou estão trilhando, ou vão trilhar esse caminho sem volta, né? Que é o incentivo, o apoio e a proteção do aleitamento materno. Claro que eu não podia deixar de dar um destaque para os profissionais da rede brasileira de bancos de leite humano, inclusive para poder informar as pessoas que, muito mais do que captar leite, os profissionais da rede de bancos de leite humano, eles trabalham, né, fazem com que o banco de leite seja um setor que apoia a amamentação, que incentiva, que atende a mulher que amamenta e as suas possíveis dificuldades. E, de maneira especial, eu quero parabenizar essas milhares de mulheres, né, que ao longo desses 30 anos, se nós já estamos na 29ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, são praticamente 30 anos. Essas mulheres que, ao longo desses 30 anos, entendendo que o aleitamento materno é isoladamente a ação mais eficaz para reduzir a morbimortalidade infantil, né, das crianças menores de 5 anos, elas investem em seus esforços para conseguirem amamentar seus filhos, apesar de não ser uma tarefa fácil, nós sabemos. Nós bem sabemos que nem todas o conseguem, né? Porque esse processo, a amamentação, é multifatorial, ou seja, vários fatores podem interferir no querer poder amamentar. E aí, qual deve ser a postura dos profissionais de aleitamento materno frente a esse desfecho, que não é o que a gente espera, nem a mãe espera? É dar acolhimento, dar escuta, é dar apoio. Isso a gente faz ao longo do ano todo, né? Mas, em especial, na Semana Mundial de Aleitamento Materno, em toda a primeira semana de agosto, e aí o Brasil também já publicou uma lei ampliando, então nós temos o Agosto Dourado, durante todo o agosto se incentiva, se dá destaque para a importância da amamentação, né? E, juntamente agora, no nosso caso, com o Agosto Azul, nós vamos estar trabalhando esse tema, assim, localmente, no nosso município, nos vários municípios do Paraná, o Paraná como um todo, os estados do Brasil. O Brasil está num movimento bastante frenético de trabalhar o aleitamento materno. E não é só aqui, né? Vamos colocar os slides, fazendo favor, Mário, para eu conseguir apresentar os vários segmentos que já foram discutidos e apresentados e trabalhados ao longo desses quase 30 anos na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Eu vou fechar minha câmera, tá? Vou ficar só com o som ligado. Aí, começamos, tá?
Porque é um breve passeio, porque nós temos pouquíssimos minutos, então qual que é o objetivo? Ver o que já foi trabalhado ao longo desses anos, né? Quais os temas relacionados ao aleitamento materno que já foram trabalhados. Eu faço um agradecimento especial a duas pessoas, a Rosana Dedivites e a Ana Júlia Colameu, da IFAM Brasil, que organizaram esse material. Pode passar. Eu passo ou você passa, né? Então, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, ela foi uma consequência de um movimento que teve em 1991. Acho que não precisa eu ficar aqui, né? Pode deixar a câmera desligada, né, Mário? Pode deixar. Tá. Aí, ó, agora apareceu o que eu faço. Deixa eu fechar. E no final em 1991, teve uma reunião mundial com vários países participando e foi estruturada a Declaração de Innocenti, né? E como nós não temos tempo de estar resgatando essa declaração, eu gostaria que as pessoas interessadas procurem, dê uma entrada no Google, procurem Declaração de Inocente, para poder ver do que em 92 um grupo, composto denominado Aliança Mundial para a Ação e Aleitamento Materno, criou que era uma das metas da declaração que aconteceu em 91, essa semana, constituiu essa semana como uma semana que se faria muita divulgação da importância do aleitamento materno, entendendo o contexto histórico em que da década de 80 a gente tinha pouquíssimo aleitamento materno, 90 começou um pouco, mas ainda era muito incipiente. Então, tem alguns objetivos importantes que já começaram a ser resgatados aqui com a criação da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Esses materiais informativos, eles são produzidos em 14 idiomas e divulgados em cerca de 120 países. Então, o que está acontecendo aqui com a gente agora, está acontecendo em mais de 115 países juntamente conosco, tá? Próximo. E aqui eu vou passar seguidinho, são vários materiais que sempre foram distribuídos, né, com os temas, para a gente poder trabalhar determinados aspectos, ou que estavam fragilizados, ou que precisavam de um pouco mais de destaque ao longo desses anos todos. Próximo, Mário. Então, aqui tem vários, dos 29 anos, nós temos aqui material referente a 20 anos. Né? Quem é da jornada, que já vem vindo ao longo desses anos, se vê aqui trabalhando nessa semana em vários folders. Né? Próxima, por favor. Estamos dando em várias línguas, né? Nós já vimos em inglês, agora em espanhol. Próxima. Aqui, né, nós tivemos também atrizes que naquele momento passavam tinham alguma coisa a ver com o tema e emprestaram sua imagem para poder divulgar a importância do aleitamento materno. Aqui, a Dira Paz, que na época teve um bebê prematuro, e ela participou intensamente da divulgação da campanha, que está trabalhando a questão que nada mais natural do que amamentar, mas nada mais importante do que apoiar. Então, a importância do apoio. Aqui a mãe da Dira Paz e o filhinho. Próximo. Então, aqui a gente já vai listar a quantidade de tópicos, de temas que nós já trabalhamos. Em 92, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que estava começando, né? Também numa discussão nacional. 93, tema, nossa, bastante importante, que a mulher trabalhe a amamentação. Como conciliar isso? 94, fazer o código funcionar. Que código é esse? Na década de 80, foi criado um código por mais de 100 países que se reuniram para poder
colocar um pouco de freio no marketing indiscriminados das indústrias do leite que concorrem com o leite humano. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, Brasil, temos, desse Código Internacional, já tivemos uma norma, uma lei, 2 RDCs e um decreto. Então, nós somos considerados um país que tem uma lei forte. O problema é que os profissionais nem sempre cumprem. E como diz a Ana Júlia Colamil, há leis que pegam e há leis que não pegam, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu, enquanto profissional da enfermagem, eu não posso ter, dentro do capítulo 4 da Lei 11.265, deixa eu colocar aqui para vocês, que eu peguei para... Esse capítulo 4 trata de educação e informação ao público, né? Nem eu, nem a Lília, nem ninguém que trabalhe com aleitamento materno, mesmo que não trabalhe. Aqui diz respeito ao seguinte, o artigo 19, todo material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de alimentação de lactentes de crianças de primeira infância, atenderá aos dispositivos dessa lei e incluirá informações explícitas sobre os seguintes itens, e tem vários itens. E o que chama a atenção é que o inciso primeiro diz algo diretamente a nós. Os materiais educativos e técnicos científicos não conterão imagens ou textos, incluídos os de profissionais e autoridades de saúde que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos e mamadeiras, ou o uso de outros alimentos substitutivos do leite humano. Então, vejam a importância da nossa lei, né? Então, nós temos que estar atentas em relação a isso. Então, tudo isso provém do Código. 95, fortalecer a mulher, então a amamentação fortalece. 96, a amamentação é responsabilidade de todos, para tirar um pouco da culpabilidade dessa mulher. Não é só responsabilidade dela. 97, nós tivemos a primeira amamentar em um ato ecológico, que é extremamente importante, né, para a nossa sobrevivência no planeta. 98, amamentar é o melhor investimento. Então, aqui no Brasil, a gente até aumentou um pouquinho. Amamentar é um barato, é o melhor investimento. Um barato de realmente ser barato, né? Além de ser legal, é um barato porque não tem custo. Próximo, Mário. 99, amamentar é educar para a vida, então a importância da educação. 2000, amamentar é um direito humano. 2001, amamentação na era da informação, já começava isso que a gente está colhendo hoje. 2002, amamentação, nós queremos as mães e os bebês saudáveis, então foi isso que foi trabalhado. 2003, amamentação em um mundo globalizado pela paz e justiça, né, no sentido de que aqui trabalhos mostrando que a amamentação ela diminui o grande problema da saúde pública, que é o maltrato infantil. 2004, amamentação exclusiva, saúde, segurança e sorrisos, porque é difícil a gente conseguir o preconizado. Então, esse foi o tema bastante trabalhado. Próximo. 2005, amamentação e alimentação complementar, alimentos da família, saudáveis e seguros. Então, para desmistificar o uso de papinhas prontas. 2006, de novo o código, gente, olha a importância da lei. Código Internacional, 25 anos promovendo a amamentação. Então, a gente tem que estar ciente do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, né? Nós que trabalhamos a favor da amamentação. 2007, amamentação, vou cancelar aqui. Amamentação na primeira hora, proteção sem demora, como estava difícil o pele a pele. Então, entra esse tema para melhorar esses índices. 2008, se o assunto é amamentar, apoio a mulher em primeiro lugar. Então, aí, de novo, como a mulher que fica mais fragilizada, né, e que se sente tantas vezes sozinha, então, o apoio de todos a essa pessoa nesse momento. Próximo. 2009, a amamentação nas situações de emergência salva vidas, então, nas catástrofes, né? Então, existe uma chance grande de se entrar um desmame nessa época. 2010, 10 passos fundamentais para um bom começo, mas já não teve a iniciativa, sim, mas ao longo dos anos se observou que a iniciativa estava fragilizada, então volta
com a questão dos 10 passos, né, para discutir, para trabalhar ações para melhorar isso. 2011, a amamentação Fale Comigo em 3D. 2012, Entendendo o Passado, Planejando o Futuro. Aí já pensando nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Próximo. 2013, apoio às mães que amamentam, próximo, contínuo e oportuno. Aí, 2014, amamentação e os objetivos do desenvolvimento do milênio, já que estava chegando 2015, que é quando encerraria esses objetivos. 2015, amamentação e trabalho, para dar certo, o compromisso é de todos. Aqui, muito no sentido que a nossa licença era de 4 meses, passou para 6, e a gente não tinha um amparo legal de conseguir coordenar isso, e a amamentação ela é indicada exclusiva até 6 meses, como fazer? Então, é tema para a gente estudar melhor, trabalhar melhor. Próximo. 2016, de novo a questão ecológica, agora com o desenvolvimento sustentável, que é meta para 2030, né? Então, foi discutido bastante como o aleitamento materno ele está ligado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Próximo. 2017, aí entra a questão de conflitos de interesse, então a gente pode construir alianças, mas sem conflitos de interesses. Pode passar. 2018, a amamentação é a base da vida. 2019, estou correndo porque o meu tempo já passou. Empoderar mães e pais, isso favorece a amamentação, né? Empoderamento, então reforço do casal, né? Então, que o homem está muito mais parceiro, então ele precisa também estar sendo empoderado. E 2020, para a gente encerrar, que meus 10 minutos já passaram, apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável. Então, na 29ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, nós voltamos a trabalhar a questão da ecologia, né, do planeta saudável, porque a gente tem isso como situação definida. O nosso planeta não aguenta. Então, como que o amamentar contribui para esse planeta ser saudável? Isso a gente vai ver agora na palestra seguinte, né, Lília? Muito obrigada, gente, no meu tempo disponível, essa mensagem que eu gostaria de estar passando para vocês, tá bom? Obrigada, Márcia. Vou só permitir a minha câmera aqui. Opa. Aí. Márcia, obrigada por fazer um passeio, né, como você mesmo queria, né, fazer um passeio pelos temas das Semanas Mundiais de Aleitamento Materno. Foi muito bom relembrar, né, cada ano, cada tema, em que, principalmente nós aqui do Calma, que nós conseguimos, né, na maioria desses temas, discorrer, argumentar e fazer atividades em prol da promoção, proteção e apoio dentro desses temas. Que bom, Márcia, muito obrigada. Mobilização, a gente se vê nas mobilizações, né, Lília, concurso de fotografia, de quadros, né? Verdade, foram muitas as ações, né? Ótimo, Márcia. Agora eu gostaria de convidar, né, a doutora Lília Alighieri, doutora em administração pela USP e docente do Departamento de Administração da UEL, coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos da Universidade Estadual de Londrina. Seja bem-vinda, doutora. E é onde ela vai falar com o tema Contribuição do Aleitamento Materno para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, parabéns ao Calma pelos 25 anos, né? Essa atuação aí de longos anos fortalece a cidade, fortalece as instituições sociais e fortalece também cria uma nova condição de futuro para Londrina e para as mães que aqui estão. Vocês fazem um trabalho muito importante e muito significativo.
Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante social e ambientalmente, e que nos desafia enquanto sociedade, né? Já foi colocado aqui, a Maria Lúcia colocou, amamentar não é fácil, né? E então eu gostaria de agradecer imensamente a professora Sara pelo espaço neste importante evento e de ter esse olhar sensível, de ampliar ainda mais o debate para outras áreas de conhecimento. Eu vou tentar contribuir com vocês aqui com uma abordagem que foge um pouco essa perspectiva tradicional de discussão, porque eu acredito que pode gerar interessantes reflexões e discussões. Vou pedir a gentileza do Mário colocar o meu slide. E também, de antemão, peço desculpas, está tendo uma obra num apartamento aqui acima, e pode ser que vocês escutem algum barulho em relação a isso. Agora vocês estão vendo meu slide. É a primeira vez que eu coloco uma foto minha na capa de uma apresentação, mas depois de tudo que eu li sobre a amamentação, né, e não tinha como ser diferente, eu me senti ainda mais abençoada e agradecida por ter amamentado a minha filha Helena, que hoje está com 7 anos, depois, inclusive, da preparação dessa palestra. Há alguns anos eu tenho trabalhado, vários anos, com o tema da sustentabilidade e gestão organizacional, e aí veio o desafio de falar do tema, tendo como centro o aleitamento materno, né? A discussão do desenvolvimento sustentável, ela precede ainda na nossa sociedade brasileira, uma discussão que tem muita, mas muito mais força ainda, que é a discussão do crescimento econômico dos países, né? O crescimento econômico dos países é mensurado a partir... Então, esse que tem força, e eu quero falar dele antes de discutir com vocês os ODS e o desenvolvimento sustentável, ele é mensurado, esse crescimento econômico, por um indicador que tem muita força. E o nome dele é o famoso PIB, né? Você pode passar, por favor, Mário? O PIB, todo mundo já ouviu falar do PIB, né? PIB é Produto Interno Bruto. Recentemente, a gente está ouvindo muito falar sobre a redução do PIB no Brasil. E a gente sempre percebe a notícia, a gente sempre recebe a notícia de que a queda no PIB parece que é algo negativo, é algo ruim, é algo que apequena a nossa qualidade de vida. Olha o slide aí, né? Uma notícia recente que diz que o mercado melhora a projeção do tombo do PIB brasileiro em 2020, mas ainda assim, uma notícia de que teremos um PIB bem inferior ao que talvez fosse interessante para o governo, né? Essa é uma notícia bem recente. Por favor, Mário, próximo slide. Então, o PIB ele é um indicador de riqueza econômica de um país, mas será que ele realmente avalia a nossa riqueza e o quanto estamos bem enquanto sociedade? O PIB é um indicador síntese da economia, mas eu também posso afirmar que o PIB ele é uma métrica avaliativa deformada e distorcida. Porque ele exclui elementos importantes para avaliar o bem-estar da sociedade. E eu vou querer mostrar como esse PIB ele é deformado contabilmente, né, e como que isso, depois eu quero mostrar para vocês, como isso reflete também no próprio entendimento do aleitamento materno. O PIB-MED, ele vai medir o fluxo dos meios financeiros e não mede o atingimento dos fins. Então, a gente consegue ver as limitações do PIB, essa métrica que muitas vezes, né, aparece como sendo assim, a salvação social, a gente consegue ver essas limitações principalmente através de exemplos. E eu queria mostrar para vocês alguns exemplos antes da gente começar a discutir a questão do PIB e do aleitamento materno. Na metodologia atual do cálculo do PIB, pode passar, por favor, o desmatamento da região amazônica, ele aparece como sendo ótimo para a economia e ótimo para o PIB na situação que nós temos hoje. Então, o desmatamento, na verdade, ele gera um fluxo financeiro na forma de madeira e valor econômico, e isso eleva a exportação e, portanto, aumenta o PIB na região. Ele não considera que o desmatamento também vai reduzir o estoque de bens naturais,
a biodiversidade local e que vai comprometer vários serviços ecossistêmicos, entre eles a geração de chuva na região sul e sudeste, como vários estudos já vêm apontando. Então, para o cálculo do PIB, o IBAMA e o CMBio, que a gente está ouvindo muito falar, o Instituto Chico Mendes, que brigam para a redução do desmatamento, são como vilões que impedem a economia de avançar. E o madeireiro ilegal, aquele que a gente conhece já das reportagens, ele é um excelente cidadão na perspectiva de mensuração do PIB. Da mesma forma, pode avançar. Por favor, Mário, o navio, aquele navio que até o momento ele não foi identificado, que lançou milhões e milhões de litros de óleo no mar no final do ano passado, em toda a costa do Nordeste, ele contribuiu para a produtividade do país e aumentou o PIB na região. O óleo do Nordeste, parte da região Sudeste, da região Sudeste também foi afetada, parte da região Sudeste também foi afetada, e por conta disso, o Nordeste teve um PIB maior, que foi vinculado aos cuidados ambientais que ali foram necessários. Mas será que nós realmente queríamos aquele tipo de cuidado ambiental? Será que o PIB é uma conta certa para ser levado tão a sério hoje pelos países, pela sociedade, pelo cidadão comum? De novo, eu gostaria de dizer que a diferença entre os meios e os fins na contabilidade parece meio que não são tão interessantes assim, e ainda mais quando a gente olha os casos na área da saúde. Eu queria apresentar um caso em específico, o próximo slide, por favor, Mário, que é o caso da Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança, por exemplo, ela começou aqui perto de Londrina, em Florestópolis, certamente muitos que aqui estão conhecem a história da Pastoral da Criança, e ela teve o propósito de zelar pela qualidade de vida e redução da mortalidade infantil, através da periodicidade de pesagem, o acompanhamento das famílias, suplementação alimentar, e, pasmem, a Pastoral da Criança contribui para diminuir o PIB local. Por quê? Está aí no slide, né? Ao cair o consumo de medicamentos, o uso de ambulâncias, de hospitais e de horas de médicos reduz também o PIB. Mas o objetivo é aumentar o PIB ou melhorar a saúde e o bem-estar das famílias. Então, o investimento em saúde preventiva, que faz com que menos crianças fiquem doentes e que, assim, consumam menos medicamentos, usam menos serviços hospitalares e, portanto, gera mais renda para a família e também gera uma diminuição nos dias de trabalho perdido do pai e da mãe por conta dos problemas de saúde, isso tudo, na verdade, não contribui para o aumento do PIB, embora proporcione momentos muito mais felizes em família. Do ponto de vista econômico, ao cair o consumo de medicamentos, o uso de ambulâncias, de hospitais, reduz também o PIB. E aqui está uma grande diferença entre os serviços de saúde, a gente consegue ver nesse caso, e a indústria da doença. Todos nós sabemos, e muito mais quem está aqui nessa live hoje com a gente, que a saúde preventiva ela é muito, muito mais produtiva em termos de custo-benefício do que a saúde curativa, a saúde hospitalar. Mas na conta do PIB, ele não faz entre o que é produtivo e o que é destrutivo, entre despesas que eleve ou rebaixe a condição humana. E a gente entender essa métrica sobre esse ângulo nos faz perceber que aqueles que muitas vezes eles clamam pelo progresso através do aumento do PIB e que o PIB do Brasil tem que aumentar a qualquer custo, eles querem, na realidade, maior dispêndio de meios, maior dispêndio financeiro e não melhores resultados. Pois o PIB mede apenas a movimentação de recursos financeiros e não mede o propósito dessa movimentação de recursos financeiros. Aí a pergunta é, e o aleitamento? Como fica nessa história do PIB? Próximo slide, Mário, por favor. Eu vou dizer para vocês uma grande verdade, né? O aleitamento não contribui em nada com o aumento do PIB. E pode, inclusive, implicar na sua redução. Aí vocês podem me dizer assim, calma aí, Lilian, né? A amamentação,
ela não pode ser reduzida a esses aspectos econômicos. Eu compartilho com vocês completamente dessa ideia, e assim como vocês, eu também entendo a amamentação como um ato complexo de vida, né? A Márcia colocou é uma questão multifatorial que envolve aspectos fisiológicos, sociais, emocionais e afetivos. Então, por que vamos tratar algo tão íntimo e tão humano como um produto de mercado? Porque a amamentação está vulnerável a essas pressões de mercado. E é o que diz aí no slide, né? A amamentação ela tá muito vulnerável na medida em que a produção do leite humano não é medida no PIB em qualquer país do mundo. E ao ser invisível nas contas nacionais, os ganhos econômicos também, eles negligenciam, eles são negligenciados no seu valor. Então, distorce, portanto, prioridades de políticas públicas, de promoção, proteção e apoio à amamentação. A desconsideração da amamentação, ela traz e tem trazido, inclusive, barreiras institucionais da promoção do aleitamento materno. A gente, e quem estuda, e o grupo fantástico do Calma sabe que a amamentação e o leite humano, ele salva e melhora muito as vidas, né? E isso representa uma economia de milhões de reais, de milhões de dólares para os sistemas de saúde de todo mundo. Mas se uma mãe amamenta, hoje o PIB baixa, pois não está comprando fórmula, não está gastando tanto dinheiro com doenças, mas o custo dessas despesas e enfermidades deveriam ser, sim, levados em conta quando a gente faz o contraponto da amamentação. A pastoral da criança conseguiu fazer isso, mostrando quanto ela contribuía, né, para uma economia saudável, para uma redução de custos públicos. A amamentação, ela fornece no curto prazo, no longo prazo, muitas vantagens para a saúde das crianças e das mulheres, que têm menos, sobrevivem mais, têm melhores qualidades de vida, e esses ganhos eles têm que ser trazidos à tona. Eles também têm que ser medidos em termos de redução de custos para os países. Ô, Mário, por favor, o próximo slide. Para reduzir esse problema, no estudo aqui para conversar com vocês, eu encontrei pesquisadores, estudiosos de várias partes do mundo que vêm buscando quantificar os ganhos econômicos trazidos pela amamentação. Então, aí no slide eu trouxe só 3, mas encontrei vários estudos nessa perspectiva. Um estudo que me interessou muito, que eu achei muito, os dados são muito interessantes e muito bem construídos, é da pesquisadora australiana Julie Schmidt, que tem uma importante linha de pesquisa nessa perspectiva, e ela tem um trabalho em que ela analisou os números da Austrália, no que diz respeito aos milhões de litros maternos produzidos pelas mães. E ela acredita que é muito importante valorizar o leite humano como parte do Sistema Nacional de Alimentos, que hoje não é contabilizado no PIB. E ela diz que os 42 milhões, num dos trabalhos dela que eu li, os 42 milhões de litros de leite materno produzidos a cada ano hoje está R$ 3,70, segundo o Banco Central. Então, dá para segundo o Banco Central. Então, dá para R$ 3,70, segundo o Banco Central. Então, dá para a gente fazer uma análise aí do valor inclusive econômico que se tem. Um outro estudo que está aí também no material de vocês, que eu coloquei aí, aparece o Quesada e alguns colaboradores, que fez um trabalho a partir de dados da Espanha, e ele afirma que o Sistema Nacional de Saúde espanhol poderia ter economizado mais de 5 milhões de euros para cada aumento percentual nas taxas de aleitamento materno exclusivo na Espanha em 2014. E isso considerando apenas, ele considera quatro doenças associadas que teriam uma redução substancial e os custos que essa doença traz para o sistema público de saúde. Ele coloca a otite, a gastroenterite, a enterocolite e infecções respiratórias. Então, resumindo, eu posso afirmar que o PIB tem um sério viés de distorção econômica,
Nós temos dois importantes estudiosos que afirmam isso categoricamente. Um é o professor Dalbo, de São Paulo, e o outro é o professor José Paulo, e o outro é o professor José da Veiga, também economista da USP, que já destacaram que a métrica do PIB é deformada. Por quê? Porque ela mede a velocidade da máquina e não mede, na verdade, para onde a gente está indo, né? A invisibilidade do leite humano, então, reduz a importância percebida de programas e regulamentos que protegem e apoiam a amamentação. Essa invisibilidade do leite humano para o PIB precisa ser revisada. Eu acredito que a gente tem que parar de olhar o PIB, então, e parar de dizer e de ver o PIB como a salvação da sociedade. Está na hora de fazer uma crítica quando a gente olha reportagens como essa que eu mostrei agora, o PIB vai cair, estamos todos perdidos, né? E a gente precisa começar a olhar e avaliar outros indicadores, que realmente esses outros possibilitam avaliar o real desenvolvimento social. Próximo slide, Mário, por favor. A gente precisa olhar, então, eu acredito, outras métricas e outros indicadores de desenvolvimento, né? Tem vários, como o IDH e vários outros, mas os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos em 2005, do qual o Brasil é um dos 193 países signatários, e que todos nós já ouvimos falar, né? Nós já conhecemos esses 17 ODS que são considerados integrados, indivisíveis. A gente já ouviu falar, é importante a gente levar em consideração e entender. Por que é mais importante falar de ODS do que de PIB, né? E ele compõe lá 169 metas propostas para serem atingidas em 2030, e ele vem com força, então, agora neste ano, em cima do reforço à importância do aleitamento materno. Só rapidamente para falar dos ODS, o processo de construção dele foi 3 longos anos, que envolveu múltiplas instituições da sociedade, do mundo inteiro, de diferentes setores e atividades, e para mim, eles evidenciam a complexidade da atual sociedade, que precisa avançar muito, né? Eu preciso atingir metas em 17 grandes temas que estão integrados, se conectam, né? É um grande desafio, né? E principalmente pelas inter-relações que existem entre eles. É importante destacar, né, que os ODS, eles se materializam, e eles materializam, na verdade, as dimensões de desenvolvimento sustentável hoje entendidas pela ONU, que é um termo cunhado lá em 87, né, com aquele propósito que todo mundo já ouviu falar também, o conceito de satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer que as futuras gerações satisfaçam as suas próprias necessidades. Esse conceito, a gente diz que ele é um conceito político. Por quê? A grande questão é como que eu vou satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer as futuras gerações. Então, tem várias formas de fazer isso. Uma das formas é essa que a ONU está entendendo como operacionalizar, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Próximo slide, por favor, Mário. O avanço dos 17 objetivos, ele significa uma melhoria do desempenho econômico, da qualidade de vida e da sustentabilidade ambiental. No slide, aí vocês estão vendo que eles podem ser segmentados, divididos, né, e agrupados sobre várias perspectivas. Então, aí eu trouxe 4 dimensões. Bom, essa separação que eu trouxe, na verdade, ela é falsa, porque os objetivos, eles são integrados, eles são interrelacionados, e muitas vezes, para você atingir um objetivo social, uma melhoria social, você tem que atingir uma melhoria ambiental, econômica e vice-versa. Então, mas o que é interessante é que poucos temas conseguem, assim, realmente já fiz alguns cursos da ONU, inclusive, sobre ODS, venho estudando isso desde antes, né, desde os Objetivos do Milênio, mas são poucos temas que conseguem
abarcar e alavancar tanto esses objetivos do desenvolvimento sustentável quanto o aleitamento materno. Próximo slide, Mário, por favor. A professora Sara, ela me instigou a falar sobre os ODS e a amamentação humana. Na verdade, a amamentação, então, não é o meu métier, não tenho domínio técnico sobre o tema. Eu já imaginava várias interações, mas não interação em relação a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Na minha pesquisa e na minha palestra, eu encontrei alguns materiais da ONU que falam e que mostram essas interações. E como o aleitamento materno, ele contribui, né, para esse desenvolvimento mais humano, mais saudável e sustentável do planeta. Então, o próximo slide, por favor, Mário. Eu construí esse slide com essas imagens, né, para que a gente pudesse conversar sobre essas interações todas aí, né? E olha que, assim, nesse slide não estão todas as interações, são aquelas que eu coloquei aqui para a gente poder discutir. Pode avançar, Mário, por favor. Primeiro, eu coloquei alguns em destaque em amarelo aí, são aqueles vinculados à dimensão social, né? Então, vocês, melhor do que eu, com certeza, conseguem falar sobre os ganhos da amamentação para esses ODS, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? Então, a amamentação no ODS 1, ela é uma forma natural de alimentar os bebês e ela tem um baixo custo, né? E aí, se a gente abrisse o microfone, as pessoas falariam com maestria sobre isso, né? Ela não sobrecarrega o orçamento doméstico. Eu cheguei a ler nos meus materiais aqui, o que me deixou assustada, que na ausência dessa amamentação, a aquisição de alimentos artificiais vai custar de 15% a 35% de um salário mínimo, né? Isso é muito no Brasil. O ODS 2, que diz que é a questão da fome zero e a prevenção da nutrição, então, porque ele traz nutrientes de alta qualidade, né, e uma adequada quantidade de energia. A gente tem também a desnutrição, mas, por outro lado, a gente tem o sobrepeso hoje fazendo parte das discussões da nossa sociedade em muitos países. O ODS 3, né, é a questão do bem-estar, né, e aí eu também vi vários estudos que os bebês amamentados adoecem menos, e inclusive para a mulher, que tem menor probabilidade de alguns tipos de câncer. O ODS 4, alguns estudos que eu vi que vai falar sobre o aumento do coeficiente intelectual da criança, e isso vai fazer diferença para uma educação de qualidade, ao desenvolvimento mental e cognitivo. Então, tudo isso vai fazer uma diferença para que essa criança depois consiga, inclusive, se colocar melhor no mercado de trabalho. O ODS 5, que é sobre igualdade de gênero, e aí tem a ver com o quanto a mulher exerce a capacidade de alimentar o bebê com seu próprio corpo e como ela se empodera como mãe e como mulher pelo fato de estar no controle da alimentação do filho, empoderar a mulher, né? E a mulher se empodera disso. Então, e lá embaixo o ODS 10, que vai falar sobre a questão das desigualdades, né, e que é tão presente no nosso país, e a amamentação, como ela vai ajudar a reduzir a desnutrição, em especial da população mais vulnerável, mais pobre, aumentando, então, a possibilidade aumentando a sobrevivência e aumentando a expectativa de vida dos indivíduos. Próximo slide, Mário, por favor. Bom, agora eu gostaria de destacar a dimensão ambiental com os ODS 6, 7, 13, 14 e 15. O ODS 6, que é sobre água limpa e saneamento, a gente sabe que a alimentação artificial, para se tornar segura, ela requer uma enorme quantidade de água potável e saneamento adequado. Tanto no preparo das refeições, como na higiene dos utensílios e tudo mais. Bom, no Brasil, dados de 2018 recentes, os últimos que nós temos, só 53% da população brasileira tem acesso à rede de esgoto. Então, esse já seria um fator dificultador quando você vai assumir, né, outros tipos de alimentação. O ODS 13, que vai trabalhar sobre o combate às mudanças climáticas, né? Então, a amamentação ela não contribui com o aumento das emissões de gases que ocorrem por conta, por exemplo, da criação do gado bovino leiteiro, né? O gado, nesse processo de ruminação, todo mundo já ouviu falar, ele gera muito gás metano.
Isso potencializa aquecimento global e as mudanças climáticas por consequência. Além disso, tem toda a produção, transporte, distribuição desse leite, que usa combustível fóssil, que também gera os gases de efeito estufa. O ODS 14 da vida debaixo d'água, né? Então, ele vai substituir a substituição da amamentação pelos produtos lácteos embalados em latas e os bicos e mamadeiras são materiais de difícil degradação no ambiente e muitas vezes eles são descartados em locais inadequados, o que polui, né, rio, mar e vida aquática como um todo. A gente está cansado de ver imagens aí de bichos com pedaços de plástico, e tudo que a gente vai comprar para substituir o aleitamento materno vem embalado em 1, 2, 3 filmes plásticos. No Brasil, ainda hoje a gente tem um problema nessa situação, é que mais de 40% dos resíduos eles são lançados em locais inadequados. Então, principalmente nos pequenos centros urbanos, eles não têm uma estrutura de aterro como nós temos em Londrina. E aí eles não seguem o critério da legislação e, portanto, lixão a céu aberto ou outros tipos de aterros inadequados. O ODS 15, né, que vai falar sobre a vida na terra, sobre a terra, a gente pode dizer que o aleitamento ele reduz as alterações de paisagens para a produção de gado e produtos alimentícios em larga escala. Porque nessas fórmulas, e eu fui pesquisar um pouco as fórmulas, não é só leite que tem nelas não, né? Eu não sabia muito disso. Até estava comentando com a professora Sara. Tem o óleo de palma, por exemplo, né? O óleo de palma no Brasil, ele é produzido no território paraense, é uma região de grande disputa por terra e que pressiona muito o bioma amazônico. Então, a produção desse óleo que vai ser usado nesses produtos lácteos vai impactar substancialmente essa região. E o ODS 7, que é a amamentação implica em menor custo, então, né, de energia, inclusive para a produção de um monte de cacareco que essas indústrias usam, né, da fórmula infantil. Pode passar o próximo slide, por favor. Quando eu falo de cacareco, é isso, né? Então, o aleitamento materno, quando ele não é realizado, e para que se tenha a mesma função de alimentar o bebê, você precisa de uma diversidade de produtos que implicam numa diversidade, multiplicidade de materiais que precisam ser produzidos e usam água, usam energia, são descartados inadequadamente. Então, aí no slide, por exemplo, vocês estão vendo alguns tipos de bicos de mamadeira, né? Nem sabia que existia tanto tipo diferente de bico de mamadeira. Que eles... Aí tem até assim, a gente pode ver aí, tem as latas de leite, os medidores de leite plástico, o aquecedor de mamadeira, para quem tem dinheiro para comprar aquecedor de mamadeira, tudo isso, né? Que é uma parafernália que coloca a escala de uso dos recursos naturais lá em cima, consome muitos recursos naturais para produzir isso tudo. Ainda mais se a gente pensar que cada ano nascem mais 77 milhões de bebês. Se cada bebê precisar, né, de um pouco disso tudo, né, olha o tamanho do impacto. Eu fiz uma análise, pegando alguns dados aqui, são quase 6 bilhões de latas de leite ao ano, mais ou menos, pelos cálculos que eu fiz. Então, são 6 bilhões de latas de leite que vão parar em algum lugar, né? Porque a maioria a gente fala, vai ser reciclado. Não vai, eu realmente discuto reciclagem, o meu foco de trabalho é reciclagem, não vai. Estamos anos-luz ainda dessa ideia que a gente tem de reciclagem. O tamanho do impacto é enorme. Pode passar, por favor, Mário. E ainda tem esse monte ou de outros cacarecos plásticos para limpar, esterilizar, né? Que consomem um monte de água potável para higienizar e que são desnecessários no aleitamento materno. É uma tralha que no final do ciclo de vida desses produtos são difíceis de degradação, né? Dificilmente eles serão reciclados porque são plásticos muito misturados e aí você vai ter o aterro e o custo público de aterrar depois isso tudo. Fora o custo ambiental que isso tudo traz, né? Próximo, por favor, Mário. Bom, continuando os nossos ODS, aí eu tenho a dimensão econômica, eu falei da social e da ambiental, a dimensão econômica os ODS 8, 9, 11 e 12, que também tem ganhos muito relevantes. O ODS 8 é a proteção à maternidade,
é uma das dimensões do trabalho digno, né? Então, assim, empregos dignos devem atender às necessidades das mulheres que amamentam. Esse é o ODS 8, que também está vinculado ao tema. O 9, a questão das empresas que apoiam a amamentação, elas evitam inúmeros episódios, desde adoecimento dos filhos dos funcionários, até o absenteísmo e rotatividade das trabalhadoras, e isso eleva a produtividade. Então, isso também contribui para esse ODS 9. O ODS 11, cidades sustentáveis, as cidades sustentáveis elas só serão construídas com respeito aos direitos humanos. E tem vários relatos, especificamente da ONU, que afirmam que a amamentação é uma questão de direito humano para bebês e mães e que deve ser protegida e promovida para benefício de ambos. Então, também se enquadra aí nas cidades sustentáveis que, de início, precisam respeitar direitos humanos. O ODS 12 é de nutrição, de sustento saudável, viável, e de sustento saudável, viável, e a não polui, não depreda o meio ambiente. E eu já mostrei aí um monte de cacareco, né, que todo mundo conhece, que precisa para substituir o aleitamento materno. Próximo slide, por favor, Mário. Esse slide também que eu desenvolvi para conversar com vocês, ele é interessante porque ele mostra a cadeia de suprimentos, de substitutos do leite materno. Então, a primeira etapa aí que vocês estão vendo são 4 setores importantes que vocês brigam diretamente, que tem muita força e muito poder econômico, que é a indústria leiteira, a indústria de plásticos e a indústria de embalagens. Vocês têm também aí a indústria, a agricultura, né? A produção agrícola, então pecuária, agricultura, e por último também os agroquímicos, porque tem um grande aporte de medicamentos nessa vaca leiteira para produzir na quantidade necessária e uma grande necessidade de pesticidas e fertilizantes para que você coloque no que tem hoje, que eu estava vendo, que tem, por exemplo, no NAM, que é um substituto renomado, que ele tem, eu falei do óleo de palma, mas ele também tem canola, ele tem milho, ele tem leticina de soja. Então, são 4 grandes indústrias que geram impacto em termos de emissões de gases de efeito estufa. Aí, num segundo momento, vocês estão vendo, um segundo nível da cadeia é o transporte, que também vai gerar muita emissão de gases de efeito estufa por conta dos combustíveis, né? Muitas vezes, por exemplo, eu estava falando do óleo de palma, o Brasil não produz todo o óleo de palma que necessita, então precisa importar. E aí você tem também uma maior emissão de gases de efeito estufa pelos meios de transporte e pela distância, né? E aí você tem todos os elos da cadeia até chegar naquela mamadeira vermelha que vocês estão vendo ali, né? Que é o transporte da indústria para o mercado. Depois eu vou para o mercado, pego meu carro, ou que a maioria das pessoas ainda usa, né? Esse tipo de transporte, ou um transporte público, mas é difícil as pessoas que vão a pé ainda fazer isso. Depois eu tenho o preparo desse material, e aí desse produto para gerar o leite, e depois eu tenho o quê? O resíduo que sobra disso tudo. Então, as fórmulas infantis, elas prejudicam e muito o atendimento aos ODS, primeiro pelas emissões dos gases de efeito estufa, é a necessidade energética que você precisa para produzir esses substitutos, o combustível para o transporte e para os agentes de limpeza, depois para a preparação dessa mamadeira e etc., a geração de lixo plástico, das embalagens das mamadeiras, da própria mamadeira e dos bicos e tudo mais, né, que são descartados, e o desperdício também da fórmula preparada não utilizada no esgoto. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou conseguir esmiuçar com vocês esses dados, mas a gente usa hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou conseguir esmiuçar com vocês esses dados, mas a gente usa hoje muito pegada de carbono, que é o que vocês estão vendo em cima, e embaixo pegada hídrica, né? Mas para produzir um quilo de leite em pó, são necessários 4.600 litros de água. É muito recurso natural, né? Então,
o que a gente vê aí é que é uma cadeia altamente complexa e que não agrega valor em termos ambientais. Pode avançar. Aí eu tenho a cadeia de suprimento do leite materno, né? Então, é uma cadeia de suprimentos que é um exemplo da profunda conexão que existe da saúde humana e os ecossistemas. A gente não tem aquele monte de etapas que gera lixo, que gera emissão de gases, né? O leite materno, ele é um alimento natural e renovável, ele é ambientalmente seguro, e ele é produzido e entregue ao consumidor com o mínimo de poluição, com o mínimo de embalagem e com o mínimo de desperdício. E eu acho que essa figura talvez fique mais claro, porque aquela frase que, inclusive, a Márcia já destacou, que foi fonte de outras campanhas, que a amamentação é ecológica. Ela é ecológica exatamente porque ela não precisa de toda essa cadeia que se construiu. Próximo slide, por favor. Bom, e esses são os dois últimos ODS que faltam conversar com vocês, que estão vinculados a instituições. O ODS 17, por exemplo, ele fala que é a variedade de parcerias que se precisa, né, para que a gente possa desenvolver e apoiar os programas de promoção de aleitamento materno, como é o caso do belíssimo trabalho que o Calma faz. Então, essas redes interinstitucionais com laços fortes, elas são fundamentais para a amamentação, para que ela seja disseminada nas diversas realidades, nos diversos estratos sociais. E eu gostaria de finalizar, pode passar esse slide, por favor? Nossa, ele desconfigurou, os outros também, mas esse está mais difícil de ler, então eu vou tentar ler o que eu tenho aqui. A invisibilidade do leite materno para o cálculo do PIB, ele reduz a importância percebida dos programas que protegem e apoiam a amamentação, né? E trazer à tona o tema da amamentação humana, seus benefícios, para levar o tema do aleitamento materno ao extrema do aleitamento materno ao status que cabe, que é o que eu tentei escrever ali, que é compreender que o aleitamento materno deveria ser acolhido como uma responsabilidade coletiva da sociedade e que, para atingir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, torna-se fundamental proteger, promover e apoiar a amamentação. Se os governantes tivessem conhecimento da amplitude e dos ganhos trazidos pelo aleitamento materno, eles entenderiam finalmente que é um excelente investimento apoiá-lo. Pode passar o próximo slide. Meu tempo de fala está esgotando. Eu gostaria de encerrar aqui agradecendo imensamente a oportunidade. Espero que eu tenha trazido um novo olhar. Eu agradeço muito à professora Sara pela oportunidade, inclusive, de ampliar o meu olhar e reconhecer a grandiosidade do aleitamento materno e a importância que ele traz para a sociedade humana e também para o ecossistema, para os biomas. E eu fico à disposição aí para novas reflexões e discussões. Muito obrigada. Não tem como não fazer assim, Lilian. Obrigada. Doutora Lilian, que show, né? Eu fiquei aqui fazendo algumas anotações e, na verdade, assim, me deliciando com as suas falas, aonde você mostrou, né, como que nós, né, em termos de política, como ele está, como o PIB está muito interligado, né, com a nossa política e quanto que esse PIB, né, tem uma distorção econômica, né, pelo que eu entendi, essa distorção econômica, e que, em cima disso, não favorece o olhar para o aleitamento materno, né? Sim. E depois você veio discorrendo, né, veio falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde os 17 objetivos têm uma interface com o aleitamento, né? Achei brilhante a sua exposição.
principalmente em 6 objetivos, né, que você destaca, que seria o baixo custo alimentar, a prevenção da desnutrição, a probabilidade de sobrepeso e de doenças, a contribuição para o desenvolvimento cognitivo das mulheres no controle da alimentação e a ampliação da expectativa de vida, né? Isso é claro para nós o quanto ele está muito evidente nesses objetivos, mas, sem dúvida, em todos nós podemos verificar a importância que o aleitamento materno tem nos 17 objetivos, né, do desenvolvimento. E você faz, né, essa interligação com muita propriedade, né, principalmente porque você trabalha, né, com o desperdício, você trabalha com o uso do descartável, né, a reutilização e o quanto que o aleitamento materno, né, ele tem um mínimo de desperdício mesmo, né, ele não utiliza material descartável, então ele é ecológico, como nós estudamos e falamos, né, então o quanto que o planeta, né, seria bem melhor se as mulheres conseguissem amamentar, né, com prazer, né, com todos aquelas cuidados que o profissional de saúde tem que acolher essa mulher, né, mas assim, o quanto que esse planeta seria diferente se nós tivéssemos as taxas, né, os índices aumentados de aleitamento materno no município, no estado e no planeta como um todo, né. Mas parabéns pela explanação. Antes de ir para as perguntas, né, eu só queria fazer um destaque aqui sobre a lista de presença. Gente, por favor, assinem a lista de presença, porque nós estamos vendo que nós temos vários participantes que ainda não assinaram, né? Então, enquanto a gente continua aqui o bate-papo com a doutora Lília, eu peço que vocês assinem a lista de presença. Eu gostaria, doutora Lília, até para tentar... Não, me chama de Lilian, por favor. Lilian para Lília, né, doutora? Então, Lília, eu gostaria, sim, que talvez, não sei se seria uma pergunta, mas um destaque a mais, até para que quem está aí nos assistindo faça as perguntas, né, para você, mas eu queria que você falasse a sua opinião, porque nós temos um tema na Semana Mundial do Aleitamento Materno que faz essa ligação com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, como que você visualiza isso, né? Assim, você que trabalha, não é profissional de saúde, mas assim, como que você visualiza, né, o aleitamento trabalhando em todos esses objetivos e fazendo parte, né, de uma Semana Mundial de Aleitamento Materno, esse tema? Na verdade, acho que foi muito feliz de novo escolher o tema, né? Os ODS, o que a gente sabe agora é que por conta da pandemia, está se subestimando os resultados, né, que se pretende alcançar. Então, muitos dos resultados, principalmente em termos de desenvolvimento humano, eles correm o risco de não serem alcançados. É isso que a gente tem lido mais recentemente, agora nos últimos 2, 3 meses. Então, trazer esse tema e a importância do aleitamento materno, até porque como ele consegue, né, perpassar, né, por dimensões econômicas, por dimensões sociais, por dimensões institucionais, né? O CALMA é um exemplo disso, né? O CALMA precisa fazer várias parcerias, provavelmente várias integrações para que consiga avançar e que para construir essa linda trajetória de 25 anos. Então, ele consegue perpassar todos os objetivos, inclusive parcerias em prol do desenvolvimento, né? Então, eu achei que foi muito feliz trazer isso. Como eu disse, são poucos os temas que conseguem mostrar e com segurança como a gente está integrado. Eu acho que é porque o aleitamento materno é natural, né? E por ser natural do homem, ele acaba fazendo bem para todo um ecossistema
sistema natural também. Eu acho que é um pouco isso. Você comentou também como que deveria ter essa mudança, né, de olhar para o PIB, né? E você acha que isso é possível? Na verdade, eu trouxe essa discussão do PIB, primeiro, como a questão da cidadania, para que a gente, como cidadão, saiba identificar que, opa, essa história de um PIB tem que ir bem, o PIB tem que ir mal, nem tudo está no PIB, né? Segundo, que o fato do aleitamento materno ele não ser considerado na construção do PIB, né, e todos os benefícios que ele traz, ele acaba impulsionando um olhar em termos de políticas públicas, inclusive, para aquelas grandes indústrias ou para aqueles grandes setores econômicos que contribuem com o PIB. Então, observe, na medida em que eu vou produzir uma mamadeira, uma chupeta, uma máquina de lavar mamadeira, isso acaba aumentando o PIB. Opa, aumenta o PIB, mas melhora a qualidade de vida e a saúde? Então, vai ter que saber construir. O pessoal da área da saúde, os profissionais que trabalham, tem que começar a construir indicadores que mostram exatamente esses ganhos que não são visíveis economicamente, mas que existem e que sim, esses sim fazem diferença para a qualidade de vida da sociedade, da população, dos bebês e para as gerações futuras, né? Então, reconstruir esses indicadores, e eu, como sou da área da administração, economia, eu achei muito interessante esses estudos que já estão conseguindo levantar, né, o custo e o benefício. Por exemplo, quanto realmente vale economicamente, né, o leite materno? Então, eu estava identificando em alguns estudos que tem alguns países que já conseguiram fazer isso. Se eu não me engano, um deles é a Nova Zelândia. Posso estar errada na minha colocação. Mas o valor do leite, porque lá eles vendem o leite materno, é vendido, não é doado como no Brasil, é altíssimo, é caro demais. Mas por que é caro? Porque tem toda essa questão de que ele tem um valor agregado que não é visível, né? Que é um valor agregado de anos e não simplesmente daquele momento, que é muito importante, né? É fundamental, mas também tem toda essa... Ele reverbera para o futuro aí e para outros impactos, né? Em termos de saúde, de qualidade de vida, redução de emissões de gases de efeito estufa, de redução de lixo, e aí vai, que são todos esses elementos que eu trouxe para vocês aqui. Temos mais alguns minutos. Eu gostaria de pedir para as pessoas colocarem as suas perguntas aqui. Tem uma aqui, doutora. A Sara mesmo está falando. Fale um pouco mais sobre o impacto que está previsto do lixo para o planeta, né? Eu não trouxe esses dados especificamente, porque assim, eu acho que como eu leio muito, para mim, todo mundo já está, né, por dentro um pouco disso. Então, às vezes eu tiro, porque eu falo, eu acho que todo mundo já sabe da questão do problema do resíduo, que a gente não é sustentável, somos 7 bilhões de pessoas, né? Então, assim, o nosso crescimento econômico se deu, o crescimento da população se deu de uma maneira exponencial nos últimos anos. A gente vive mais, a gente consome muito mais, porque, vamos lá, na época da minha avó, ela não podia substituir a amamentação, né, por aquele monte de cacareco que eu mostrei para vocês, né? Não dava para comprar um negócio de lavar. Então, a gente acaba criando necessidades de produtos que a gente nem sabia que tinha necessidade, né? Então, agora eu não vou amamentar e eu preciso comprar, inclusive, o medidor de temperatura, porque senão, como é que eu vou saber se o leite está na temperatura adequada? Agora eu preciso comprar um potinho para levar o leite, o substituto do leite materno. Então, vou ter que comprar o potinho para... Então, tudo isso, em larga escala, né, ele vai gerando um impacto absurdo, porque a tal da reciclagem, ela é, assim, ainda é uma história muito longe da realidade, inclusive da realidade de Londrina, né? Não sei se vocês sabem, mas de todo o resíduo que é gerado nas nossas residências, menos de 5% hoje vai para as cooperativas de reciclagem, 95% vai parar no aterro, e ainda que a gente tenha um
um aterro regulamentado, etc. A maioria dos municípios nem isso acontece, né? Então, essa questão da nossa sociedade foi se plastificando, né? E foi aumentando a necessidade de criar novos produtos, ela acaba impactando enormemente o planeta. Eu falo para os meus alunos que quando meu avô nasceu, em 1927, e meu avô está vivo ainda hoje, eram 2 bilhões de pessoas no planeta. Agora nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Consumimos mais e vivemos mais. A conta não fecha. E não vai fechar nunca numa economia que a gente chama de linear, que é produzir, consumir e jogar fora. Produzir, consumir e jogar fora, né? E quando a gente tira o aleitamento materno, a gente exatamente entra nesse modelo, consumir, produzir e jogar fora, né? Então, é exatamente no modelo que se tenta hoje mudar no mundo. Realmente, né, amamentar, o aleitamento materno, ele é uma prática sustentável, ecológica e boa para a saúde humana, né? Estamos aqui falando com o mesmo fim, né, falando sobre o aleitamento materno em diversos olhares, né, e você está trazendo um olhar muito importante para nós, profissionais de saúde. Deixa eu ver se nós temos aqui alguma outra pergunta. Lilian, eu posso falar? Pode. Eu não consigo habilitar o vídeo. Como estou muito feliz, viu, Lilian, com a tua participação. Foi perfeita no ponto que a gente pensava. E eu só queria fazer um estímulo para todos os participantes que a gente trouxe a Lilian para olhar esse outro lado, né? Da interdisciplinaridade, olhar o que uma outra área tem para dizer para a gente, porque assim como os argumentos que você trouxe, Lilian, a gente usa muito, a gente tem muito no nosso dia a dia os argumentos trazidos na questão da saúde, né? Então, a questão da redução das doenças, da superioridade da composição, como que isso afeta. Então, a gente tem isso muito já forte dentro da gente, mas eu acho que até como profissionais cidadãos, a gente tem que olhar para esse outro lado de impacto no planeta e que isso passe a ser também a nossa motivação do dia a dia, né? Além da saúde do corpinho da criança, do organismo da mulher, né? Como a gente está contribuindo para o planeta. Então, só para terminar, quando você falou, a gente conversou, você também falou, para reforçar para a gente esse conceito, o que é a pegada do carbono, que para mim também ficou bem forte na sua apresentação, que é uma coisa que nós que trabalhamos com aleitamento materno, além da redução do lixo, que tem um impacto absurdamente negativo no planeta, que foi a minha pergunta anterior, a questão da pegada do carbono você deixou bem clara também. É só em termos conceituais, o que você diz quando você diz pegada do carbono? Para a gente ter certeza no que nós estamos contribuindo também, entendeu? Mas, de qualquer forma, muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada. Na verdade, a gente chama de pegada, a gente tem um conceito chamado pegada ecológica, depois vocês procuram no Google lá o conceito de pegada ecológica, né? Que é todo o nosso consumo, ele gera um impacto, e esse impacto, ele gera uma sobrecarga, ou ele gera uma demanda do planeta, ou para o planeta, né? Isso a gente chama de pegada ecológica. Essa pegada ecológica, ela é composta de vários elementos. Então, um deles é o carbono. Então, o carbono é tudo que a gente produz, e tudo que a gente faz, a gente precisa de energia. E essa energia, ela vem de fontes, na maioria das vezes, não renováveis. Ou seja, então eu vou extrair o petróleo para gerar o plástico. E esse processo, ele vai gerar gases de efeito estufa, né? Seja no processo de produção, na queima da energia que eu preciso para formatar, para formar esse plástico, seja depois, porque isso vai ficar ali num processo, e eu vou precisar depois de máquina para triturar esse plástico, eu vou precisar de vários outros elementos para tentar dar um fim para esse recurso que é não renovável. Então, a pegada de carbono, ela tem a ver com a emissão de gases de efeito estufa. Toda atividade humana, ela gera uma emissão de gases de efeito estufa.
quanto maior é o ciclo, como vocês viram ali, né? E ainda ele é linear. Então, vocês viram que eu tentei mostrar para vocês uma cadeia longa ali, né? Cada uma daquelas etapas da cadeia, ela vai emitir gases de efeito estufa. Esses gases de efeito estufa, ela vai gerar gases. Esses gases são aqueles gases que estão se acumulando na atmosfera e que, portanto, a gente ouve falar tanto da questão do aquecimento global, da mudança climática, que a gente nem precisa falar, a gente já sente, né? A gente está aqui, é agosto, eu estou de manga curta, vocês provavelmente também, porque não existe mais aquela periodicidade que a gente conhecia, primavera, verão, outono e inverno. Isso não existe mais hoje. Então, essa é a pegada de carbono. Tudo que a gente produz, né, e muitas vezes não consegue compostar, etc., você vai gerar, você precisa de energia, e essa energia, ela geralmente é de fontes não renováveis, as energias fósseis, e aí você tem as fontes fósseis, e aí você tem um aumento do carbono. A outra linha também de estudo que cresce muito é a pegada hídrica. Que todo produto para ser produzido, ele precisou de muita água. Tanto é que a gente fala, e coloquem depois aí e procurem, o Brasil ele é exportador de água virtual. Ou seja, a gente só tem essa produção agrícola enorme que a gente vê por aí, porque a gente tem muita água disponível, né? O país tem uma grande quantidade de água disponível. Então, tudo que a gente produz, agora não é assim, para fazer uma mamadeira, sei lá, precisa-se de 20 mil litros de água. Não é simplesmente a água que vai na madeira, mas é a água que você vai precisar para produzir o plástico, a água que você vai precisar para extrair lá o combustível fóssil, é toda essa cadeia de água, né? Então, a gente também chama de pegada hídrica. Essas duas métricas, elas vêm crescendo muito no mundo. Então, as empresas vêm tentando reduzir tanto a pegada hídrica quanto a pegada de carbono. E quando a gente fala dessa substituição do aleitamento materno, pelos bens materiais que nós temos hoje, você está potencializando e aumentando essa pegada. Você fala, Lilian, mas qual o problema, né? Aumentar a pegada. Só que todo ano são mais 77 milhões de bebês. Se todo mundo falar, eu não estou nem aí, né? Então, é isso que está causando esse descompasso, esse descontrole em âmbito global, que a questão das mudanças climáticas é uma das dimensões do descontrole que nós temos aí. Tem vários outros. Mais alguma pergunta, pessoal? Os últimos minutos, vamos lá. Acho que o bate-papo está muito interessante, mas nós estamos indo para a finalização lá da live, mas ainda temos alguns minutinhos. Acho que não, doutora, ou como você prefere, Lília. Eu queria, então, parabenizar a sua explanação, gostamos muito, eu acho que os integrantes deixaram aí vários elogios, e assim, eu queria convidá-la para as reuniões do Calma, né? Eu sei que você deve ter aí várias atividades, mas assim, agora você conhece o Comitê de Aleitamento Materno, as nossas reuniões são mensais, estamos realizando mesmo em época de pandemia, né? Então, aqui os presentes, né? Quem quiser receber o convite da reunião do Calma, por favor, deixe aí no chat a informação com o e-mail, com o nome, que nós vamos direcionar o convite da próxima reunião, que ocorre sempre às segundas, quartas-feiras do mês. Viu, doutora? Então, você está... Obrigada, eu que agradeço, espero ter trazido um novo olhar aí, pelo menos, né, uma outra perspectiva, que era esse o propósito, falar de aleitamento materno, vocês são especialistas, eu não entendo nada, mas a gente consegue, né, mostrar o quanto o tema é tão importante num âmbito muito mais abrangente aí, e o quanto ele pode contribuir realmente para um novo tipo de sociedade, né? Uma sociedade mais inclusiva, mais responsável, uma sociedade mais consciente e mais sustentável. Eu acho que é isso.